Em João 8, no capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Traz uma noção clara para a gente que a verdade é um fator de libertação. Mas qual seria essa verdade, afinal, em um mundo onde a verdade tem se tornado cada vez mais, ah, algo cada vez mais relativo, onde cada pessoa afirma ser portador de uma verdade. Então, cada um tem a sua verdade. Em meio a tantas filosofias que dão base, que dão alicerce a pensamentos ideológicos, a ideologias, como encontrar essa verdade que liberta? E aí eu te dou uma dica para que você possa então distinguir as verdades relativas da verdade que liberta. A verdade que liberta te traz plenitude e felicidade verdadeira, não uma felicidade momentânea que passa, que nos momentos ruins ela desaparece, mas uma felicidade que permanece, mesmo em meio às lutas, uma felicidade que te traz perspectiva de vida eterna, de plenitude, que te traz perseverança, que por mais que o dia de hoje tenha sido mal, te traz a esperança de que amanhã é um novo dia e pode ser muito melhor do que esse. Eu gosto de ligar esse pensamento, esse versículo também, ao versículo 2 de Romanos 12, do capítulo 12 de Romanos, que vai dizer assim pra gente: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só, a verdade contida no Senhor Jesus Cristo é a verdade perfeita, ela é boa, ela é agradável e ela renova a nossa mente. Então, ela é um fator de transformação. E ter a mente renovada é uma forma também de libertação. Então, a verdade contida em Cristo Jesus, ela sim liberta. E ela liberta por meio da renovação da nossa mente, que transforma a nossa vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar o mundo, o outro e a nós mesmos. Em João ainda, se a gente voltar um pouco atrás, lá no livro de João, no capítulo 4, a gente vai ver a história da mulher samaritana, que era uma pessoa na qual havia uma verdade, ela tinha uma verdade. E quando ela se encontra com Jesus à beira do poço de Jacó, ela então tem essa verdade confrontada, aquela verdade relativa da qual provinha de ideologias seculares e pensamentos meramente humanos, é confrontada com a verdade absoluta contida em Cristo Jesus. E essa mulher, ela tem então a oportunidade de renovar a sua mente e de ter uma transformação na sua vida. Eu gosto muito dessa história e é uma das histórias que mais me impacta, a história da mulher samaritana, porque eu acredito que ela parece muito com a minha história. Acredito que ao invés de mulher samaritana, ali o título, poderia ser a história de Maurício, talvez. Por muito tempo eu vivi engodado a uma ideologia, a uma verdade que me trazia uma identidade imposta. Ou seja,
uma verdade que me catalogava a partir dos meus próprios desejos. Então ela dizia: se você tem esse desejo, você é essa pessoa, você é isso. Ela me impunha uma realidade, me impunha uma identidade. E por muito tempo eu julguei ser feliz seguindo aquela verdade. Mas ao mesmo tempo eu não me sentia pleno, eu não me sentia feliz plenamente. E isso me fez buscar uma outra verdade, buscar algo que me trouxesse felicidade, que me trouxesse perspectiva de vida, que me trouxesse alívio e preenchesse aquele vazio que até então nenhuma outra verdade havia preenchido. Eu vivi muito tempo alicerçado à ideologia de gênero que me empregava a identidade de homoafetivo, só que em um dado momento da minha vida, eu também, assim como a mulher samaritana, tive a oportunidade de ter um encontro com Cristo e através da renovação da minha mente, eu pude ter a minha vida transformada. E hoje eu posso dizer para você com toda a certeza do mundo que eu vivo a melhor parte da minha vida. Eu tenho 5 anos de conversão, 5 anos vivendo em Cristo Jesus, e esses foram e são os 5 anos mais felizes da minha vida. Eu acredito que vem algo muito mais grandioso que isso ainda adiante, em que Cristo está preparando para mim. A mulher samaritana, ela também carregava um vazio e ela tinha sede. E ela por muitas vezes tentou matar essa sede em pessoas, com pessoas. Mas ao fim, ao encontrar, ao dialogar com Jesus, ela descobre que aquela não era a melhor solução. É interessante que os nossos desejos, eles muitas vezes vão nos direcionar para um determinado objeto. Mas nem sempre esse objeto vai ser o que vai preencher a nossa falta, o nosso vazio. E assim também acontece com dentro ali da homoafetividade, onde existe um desejo, onde ela surge, ela nasce na vida do indivíduo com na, na roupagem, na característica ali, no formato de um desejo, que vai gerar então uma atração. Mas a grande verdade é que os nossos desejos, eles não são óbvios. E em muitas das vezes, os nossos desejos vão estar ligados a questões legítimas, a necessidades legítimas de todo ser humano. Muitas vezes vai ser a necessidade de ser amado, a necessidade de ser abraçado, a necessidade de ser valorizado, de ser validado, de ser pertencente, de se sentir pertencente, de se sentir amado. Só que por mais que a necessidade legítima seja essa, muitas vezes quando ela se torna um desejo, ela vai muitas vezes ali desviar esse caminho para um propósito, para um objeto simbólico. E esse objeto vai simbolizar então essa falta que existe em mim, que existe nesse indivíduo. E quando a gente fala da questão homoafetiva, e a gente percebe, estudando ali a psicanálise, a psicologia, a gente vai perceber que muitas vezes ela vai estar ligada, o desejo homoafetivo, a atração pelo mesmo sexo vai estar ligada diretamente a uma necessidade legítima
do indivíduo, no homoafetivo masculino, de masculinidade, no feminino, de feminilidade. E isso vai estar ligado a um déficit, a uma falta, a uma interrupção que esse indivíduo teve durante o seu desenvolvimento psicossexual, no qual gerou então ali uma falta. E essa falta leva o seu psiquismo, leva a sua mente, leva o seu psicológico a buscar algo então que preencha. E você vai encontrar então a masculinidade que não está em você no outro. E isso vai se tornar um objeto de desejo. Então, o desejo ele precisa ser decifrado, ele precisa ser descodificado para que você possa então compreendê-lo. E foi assim que Cristo renovou a minha mente. Foi assim, dando insights, enquanto eu estudava psicanálise, psicologia, biologia, genética. Foi assim, impulsionando a minha mente com esses insights, com essas ideias e compreensões provindas da sabedoria divina, que Cristo renovou a minha mente e eu pude ter a oportunidade de ser transformado, de ter a minha vida transformada. Hoje eu vivo uma vida totalmente diferente da qual eu vivia. Até mesmo a minha aparência mudou. Eu não tinha essa aparência. E não somente a minha aparência. Cristo chega na minha vida e transforma não somente a mim, mas também o ambiente onde eu convivia. E a minha família também fez parte dessa transformação, também foi um objeto de transformação. E hoje eu vivo também uma vida transformada, uma família transformada. E eu posso dizer com toda a certeza e com toda a felicidade do mundo que eu e minha casa servimos o Senhor. Então vale a pena crer na verdade que liberta, na verdade absoluta contida em Cristo Jesus. E vale a pena nos entregarmos nas mãos de Deus, para que Ele nos molde, para que Ele nos transforme. E que assim, através da renovação da nossa mente, a gente possa viver a sua pura, bondosa e agradável vontade em nossas vidas. E que assim também o Senhor faça em sua vida.